fazia com que, mais do que a própria propriedade imobiliária se valorizasse, o ponto empresarial também trazia valorização para aquele imóvel. É claro, a empresa ali atraía outros negócios para a região. Porém, havia lá um problema. Este contrato de locação firmado entre o empresário, locatário, inquilino, e o locador, proprietário da atividade, proprietário do imóvel, não da atividade, proprietário do imóvel, trazia um complicador. Pois, tudo isso se dá por contratação, contrato de locação. Eventualmente, o locador resolvia fazer com que aquele contrato de locação se findasse. Ou então, se continuasse este contrato de locação com pagamento de premiações do locatário para o locador, chamado de luvas, e outros preços injustos e indecentes. Poxa, mas será isso justo? O locatário ajuda aquela propriedade imobiliária a se desenvolver, a se valorizar, ela de fato se valoriza assim como toda a região, e no momento de renovar o contrato de locação, o locador percebe que o locatário, o empresário, está numa condição de vulnerabilidade. Aí então, o locador diz o seguinte: você quer permanecer aí na atividade empresarial, neste ponto, neste local em que já há inclusive uma relação com sua freguesia, já há inclusive uma logística organizada para atender o seu cliente? Então você vai ter que me pagar luvas, uma premiação. Ou então você vai me pagar um valor de locação que hoje de R$3.000 passa para 20. Valor indecente, um valor injusto. E aí, o locatário se via à mercê do locador. Não tinha coisa diferente a fazer, a não ser aceitar aquelas condições, ou então, se assim não for, se retire do imóvel. E o locador podia, inclusive, desenvolver aquela mesma atividade ali. Temos aqui uma questão injusta, diria uma questão bem indecente. Nisso, em 1934, pela primeira vez, o nosso legislador resolveu proteger o ponto empresarial. E a nossa lei de locações atual, a Lei 8.245 de 91, traz condições muito próximas àquelas. Portanto, e a partir de então, nós temos proteção não somente daquele que detém a propriedade imobiliária, e claro, detém então uma propriedade com valorização, com proteção constitucional, mas também aquele que desenvolve a atividade empresarial e que, envolvido na livre iniciativa, desenvolve o formato que o país escolheu para conseguir alcançar projeção econômica, o formato capitalista, envolvido diretamente com a produção, com a circulação de bens e a prestação de serviços. O empresário e a sociedade empresária têm na sua função social a manutenção da fonte de emprego dos trabalhadores, além do que a manutenção da própria unidade produtiva. Tá, e como é que se deu essa proteção? Bom, essa proteção quem trouxe foi a Lei 8.245/91, a Lei de Locações. E aí estabeleceu alguns requisitos a se cumprir para que essa proteção se dê em prol do locatário empresário. Primeira coisa que há de se falar é em relação ao contrato. Este contrato precisa ser firmado por instrumento. E o instrumento escrito deve trazer também um formato de contratação específica. Necessário, então, um contrato escrito, prazo determinado. Não pode ser um contrato em que não exista lá prazo para se chegar ao fim. Não pode se falar em contrato por prazo indeterminado. Tem que determinar tempo. Tem que ser um contrato por prazo determinado. É necessário que esta contratação se dê por prazo superior a 5 anos no momento em que haja necessidade da proteção. E é necessário se utilizar da mesma atividade empresarial naquele imóvel há pelo menos 3 anos, no momento em que seja necessário se utilizar da proteção legal.
Tá. Sem que isso seja possível, uma contratação sem esses requisitos tem proteção? Não tem proteção. Portanto, necessidade de, recapitulando, contrato escrito, que ultrapasse 5 anos de contratação. 5 anos de contratação como? Pode ser 5 contratos de 1 ano cada, 3 contratos com 2 anos cada, ou um contrato só de 5 anos, 7 anos, 10 anos, não importa. Importa que a contratação supere 5 anos. No momento em que se busque, claro, no momento em que se busque a proteção do legislador. E estar naquela mesma atividade há pelo menos 3 anos. Com tudo isso, nós temos os requisitos de direito. E é claro que tais requisitos de direito nada são se o legislador não colocasse à disposição uma ação para garantir que o contrato de locação fosse renovado em condição justa e, mais do que renovado em condição justa, fosse renovado garantindo que o locatário, o empresário, permaneça ali naquele ponto. É o direito de inerência ao ponto empresarial. Tá. Vamos imaginar, então, um contrato com 5 anos, prazo determinado, já está na atividade ali há 3 anos, alguém que possui uma autopeças. Pouco tempo antes de findar o contrato, antes de terminar o contrato, entra em contato o locatário com o locador que diz: olha, eu não pretendo que você permaneça no imóvel, aliás, eu quero a retomada deste imóvel. O locatário se vê numa condição bastante complicada, porque se ele se muda para uma outra localidade, ele provavelmente perde muito em termos de clientela e de freguesia. Na logística, a forma como tudo está organizado. Aquela freguesia, aquela clientela, mais do que se relacionar com aquela localidade, se relaciona com a maneira como tudo está ali organizado em prol do consumidor. Então ele se vê numa condição desesperadora. E aí o que fazer? Bom, aí eu digo que a advocacia empresarial, ela é uma advocacia que envolve prevenção. É necessário que o advogado esteja preparado para a prevenção, que consiga determinar na contratação a necessidade de um advogado que possa trazer segurança e prevenir o empresário, a sociedade empresária, antes que a coisa estoure. E vocês vão perceber o quanto isso é necessário daqui até o final de nossa explicação. A ação que visa a proteção do empresário em relação à inerência do ponto é a ação renovatória de locação empresarial. E essa ação, mais do que preencher os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de colocar lá na tua petição, no documento levado a juízo para garantir a proteção, o endereçamento, a qualificação das partes, os fatos, o direito envolvido, a prova, mais do que o artigo 282 do Código de Processo Civil, que é genérico e aplicado para todas as hipóteses, para todas as ações do procedimento comum e algumas do procedimento especial, essa daqui se envolve também no artigo 71 da própria Lei de Locações, a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245/91, que estabelece algumas necessidades, como, por exemplo, mais do que o artigo 282, a Lei de Locações traz essa ação renovatória, uma ação específica em lei e que precisa cuidar de demonstrar que os requisitos todos estão demonstrados por prova, neste caso, escrita, e que será claramente o contrato. O contrato que vai demonstrar que o prazo é determinado, o contrato que vai demonstrar que essa contratação ultrapassa os 5 anos, não importa se diversos contratos ou um único. Mais do que isso, que naquela atividade empresarial há aquela empresa, portanto, há pelo menos 3 anos. Demonstrar que também há o cumprimento de todas as cláusulas do contrato. O próprio aluguel, conta de luz, água, vamos imaginar um seguro de incêndio.